Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 25 de agosto de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem o Hezbollah planejava um enorme ataque contra Israel. Segundo informações, o plano do Hezbollah era lançar 5.000 foguetes e drones contra o território israelense. Acabaram lançando uma grande quantidade deles, mas o número foi muito menor porque Israel ficou sabendo do plano e fez um ataque preemptivo antes deles lançarem esses drones todos, esses mísseis todos, destruindo boa parte dessa capacidade ofensiva do Hezbollah, 15 minutos antes da hora que seria prevista o ataque do Hezbollah na madrugada de ontem para hoje, né? Então Israel conseguiu saber dessa informação, destruiu os drones exatamente no momento que eles estavam sendo preparados para serem lançados contra Israel. Ainda teve muita coisa que foi lançada, muitos dos mísseis e drones lançados pelo Hezbollah foram interceptados pelo Iron Dome, mas teve alguns lugares atingidos sim em Israel. A cidade de Acre ficou sem luz, Haifa teve várias explosões, teve danos, tá? Israel sofreu danos desse ataque do Hezbollah, mas foi um ataque que acabou sendo muito menor do que se esperava. E imagina-se que esse ataque preemptivo israelense destruiu boa parte dos lançamentos dos lançadores de foguetes e drones do Hezbollah aqui no sul do Líbano, né? Realmente uma ação impressionante nessa região, uma noite muito movimentada aqui. O Hezbollah falou que essa foi a vingança pela morte daquele terrorista, o número 2 do Hezbollah, né? O Fawd Shukr, que foi morto aqui em Beirute, né, por Israel há um tempo atrás. Então essa seria a vingança deles, está tudo certo agora, né? O que eles esqueceram de falar foi que nessa tentativa deles de vingança, mais um monte de terroristas do Hezbollah foram eliminados nesse processo, né? Então acabou que Israel saiu ganhando, né? Teve um caso também de uma granja que foi atingida aqui perto de Tel Aviv, e o pessoal lá do Hezbollah falando que mataram soldados israelenses e coisa e tal, mas a imagem mostra só frango morto. Muito engraçado isso. Bom, temos uma outra notícia também de um petroleiro que foi atingido pelos Houthis aqui no Mar Vermelho, um grande desastre ambiental, infelizmente, aqui na região do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, para quem não sabe, é uma região lindíssima, o pessoal que faz mergulho, dizem que é um dos lugares mais bonitos do mundo para se mergulhar, é o Mar Vermelho. E agora temos um grande desastre com um petroleiro ali por conta do ataque dos Houthis, né? E lógico, temos que falar também do pinguço corrupto que ontem vestiu um kifá, né? Aquele lenço palestino e coisa e tal, dizendo que Jerusalém é nossa e nós vamos voltar e não sei o que lá. Ou seja, ameaças diretas contra o Estado de Israel. Infelizmente, que figura triste que é esse cara que por algum motivo está sentado na presidência do Brasil. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Auxílio Viagra Já, Senhor Lambda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O assunto principal do dia foi o grande ataque do Hezbollah, que teve o ataque preemptivo israelense antes, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos falar sobre algumas ações que foram tomadas aí nos últimos dias. Vocês sabem, eu não estou fazendo mais vídeos diários de Israel. Então, por exemplo, ontem eu não fiz vídeos e foi o dia em que foi destruída a mesquita de Khan Yunis, né? Que já era usada há muito tempo como base do Hamas ali na região de Khan Yunis, e Israel decidiu destruir essa mesquita justamente porque tinha um monte de armas ali e também um túnel que estava sendo usado pelos operativos do Hamas ali, né? Parece que o resultado foi bastante triste para o Hamas aqui. Isso aqui são os terroristas que foram eliminados neste processo aí da mesquita de Khan Yunis, né? Israel também está fazendo um avanço nesse sentido aqui, pediu que as pessoas saíssem dessa região em vermelho aqui para a área humanitária por aqui, justamente para evitar confrontos diretos com as tropas israelenses nessa região, devido a ações que serão tomadas aqui nessa região de Deir al-Balah e Megazi, ali na parte central de Gaza, né? No norte de Israel já teve vários ataques do Hezbollah ali no norte. Então, por exemplo, ontem teve um ataque direto em Kiryat Shmona, e mostrando aqui uma casa atingida, teve coisas atingidas de ontem para hoje. O pessoal muito preocupado, porque o Hezbollah estava prometendo um ataque contra Israel, né? Vocês sabem, o Irã não tem coragem de fazer um ataque direto contra Israel, e daí recorre a seus minions, né? O Hamas, o Hezbollah, os Houthis e coisa e tal.
E o problema do Hezbollah é que, infelizmente, é um grupo terrorista muito bem armado, né? Um grupo terrorista que tem um financiamento muito grande, tem ligações não apenas com o governo do Irã, mas também com o governo do Líbano. Então eles acabam tendo uma quantidade de armas muito grandes e podem sim atingir todo o território israelense, principalmente com armas fabricadas no Irã, né? Então há uma preocupação muito grande com isso. E Israel ficou sabendo que haveria um ataque do Hezbollah, né, nesse final de semana. Então aqui mostra alguns jatos israelenses circulando ali na região e fazendo alguns ataques tanto no Líbano quanto na Síria, né? Isso aqui é na área de Ramá, na Síria, né? Realmente alguns ataques aqui bem significativos nessa região, né? Agora, a grande notícia do dia aconteceu de ontem para hoje, né? Aqui, Israel conseguiu evitar um ataque iminente do Hezbollah, né? Ao longo dessa noite, Israel conseguiu impedir, né, um ataque massivo do Hezbollah. Acredita-se que o Hezbollah tinha planejado disparar milhares de mísseis, inclusive um conjunto de mísseis, né, em Tel Aviv às 5 horas da manhã. Israel conduziu uma série de ataques precisos no Líbano para neutralizar esses milhares de lançadores de foguetes após identificar essa preparação para esse ataque de larga escala, né? Os ataques preventivos não preemptivos, ou seja, o Hezbollah já vem atacando Israel desde o dia 8 de outubro, né? Desde o dia seguinte ao dia 7 de outubro de 2023. O Hezbollah, de qualquer forma, fez um ataque de larga escala envolvendo mais de 320 drones e foguetes e mísseis ali no norte de Israel, um dos maiores já enfrentados por Israel, né? O Hezbollah disse que isso foi a resposta pela eliminação do terrorista Fouad Shukr em Beirute, que aconteceu há algum tempo atrás. Foi na mesma época que aconteceu a morte do Ismail Haniyeh lá em Teherã, né, mas foram dois eventos separados, né? O Fouad Shukr é o número 2 do Hezbollah, o número 1 é o Nasrallah, o número 2 é esse Fouad, não é mais, né? Foi eliminado ali em Beirute, né? E Israel declarou um estado de emergência com atualizações da linha de frente. O aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv está fechado. Enfim, apesar de Israel ter impedido o ataque que o Hezbollah queria fazer, um ataque muito grande, ainda houve um número significativo de ataques contra Israel, né? O Visegrad 24 fala aqui que Hezbollah estava planejando lançar 6.000 foguetes e drones a Israel às 5 horas da manhã hoje. Eu acho que esses números estão exagerados. Eram milhares de foguetes, eram muitos foguetes mesmo, né? Se eram 6.000, a gente não sabe. E também não era tudo às 5 horas da manhã. Os ataques foram ao longo da noite, né? Havia um conjunto específico que visava Tel Aviv às 5 horas da manhã, né? Que estava planejado, né? Israel foi lá e fez um ataque um pouco antes disso daqui, às 5h45 da manhã. Então, quando ficaram sabendo que o momento mais vulnerável, né, que o Hezbollah estava preparando para lançar os foguetes e os drones, entrou com os jatos israelenses, mais de 100 jatos israelenses atingiram esses milhares de alvos que estavam ali, né? Acabou ficando muito feio para o Hezbollah, né? Tem aqui as imagens, aqui, ó, 1.000 jatos bombardearam milhares de pontos de lançamento do Hezbollah. A maior parte deles estava destinada ao norte e centro do território israelense. Um total de 40 locais de lançamento foram atingidos, né? Falou aqui em 1.000 lançadores de foguetes e 40 sites de lançamento, porque é óbvio, cada site de lançamento tem um grande número de lançadores de foguetes ali, né? E foi tudo destruído aqui. Excelente notícia. Isso impediu não apenas este ataque do Hezbollah contra Israel, como vai dificultar futuros ataques do Hezbollah contra Israel, né? Esse planejamento de um grande ataque, no final das contas, ajudou Israel a identificar os pontos de lançamento de foguete e a fazer essa limpeza ali, né? E os ataques continuam, tá? Isso daqui já é na manhã do dia de hoje. Israel continua atingindo pontos de lançamento, locais de tropas e depósitos de munição do Hezbollah ali no sul do Líbano, né? Continua essa ação. Aqui, ó, alguns dos ataques feitos à noite ali no sul do Líbano. Vamos ver aqui. Dá para ver as luzes lá no final, né, explodindo. Tem outras imagens aqui, mas todas elas mostram as mesmas coisas. Não dá para ver muita coisa, só as explosões à distância ali, né, os locais alvejados pelo exército israelense ali no sul do Líbano, né?
Aqui, ó, residentes falam sobre uma barreira de artilharia de Israel que não acaba, nunca para, né? Então isso daqui é na área de Iklim Al-Tufá, no sul do Líbano também, mais um monte de explosões aqui que você vê à distância. E, bom, o Trey Ingst, que é um repórter americano que está cobrindo a guerra de Israel, fala aqui justamente sobre Israel ter impedido, ter estragado esse grande ataque que o Hezbollah faria contra Tel Aviv e parte do norte de israelense. Foram ataques preemptivos. Preemptivos, como o próprio pessoal falou, não porque Israel já estava sendo atacada pelo Hezbollah antes, né, mas foi preemptivo em relação a este ataque específico, né. E o país está também em uma situação de segurança especial pelas próximas 48 horas, porque podem haver ainda outros ataques do Hezbollah contra partes de Israel, né. Bom, mas mesmo Israel tendo destruído tantos foguetes e lançadores lá no Líbano, alguns ainda foram lançados, infelizmente, realmente a quantidade era muito grande, e felizmente a gente pode ver aqui o Iron Dome funcionando. Felizmente o Iron Dome evitou uma tragédia maior, né? Você vê ali, ó, as explosões do Iron Dome contra objetos, podem ser tanto foguetes quanto drones, né? Isso aqui é no norte de Israel, tá? Então, acabou que mais de 300 objetos foram lançados pelo Hezbollah, mesmo depois de tantos lugares terem sido destruídos, né? Impressionante a eficiência do Iron Dome, né? Realmente um negócio impressionante. Mas ainda teve, infelizmente, algumas explosões em solo. Segundo estão dizendo aqui, teve uma explosão grande na região de Haifa, caos em Kiryat Shimoná, ou seja, teve várias casas que foram atingidas ali devido a foguetes, ou seja, houve pontos de Israel atingidos, infelizmente, por esse ataque. A cidade de Acre, que fica no noroeste de Israel, também está sem luz, né? Acre fica nessa posição aqui, ó. Haifa é aqui, Acre é aqui, Kiryat Shimoná é aqui, ou seja, essas regiões todas aqui foram muito atacadas aqui no norte de Israel, né? Acabou causando prejuízo nessa região aqui. Infelizmente, mais um ataque criminoso feito pelo Hezbollah para um grupo terrorista. Todos os voos do Ben Gurion, o aeroporto internacional de Tel Aviv, foram suspensos devido à possibilidade desses ataques, né? Então a gente estava sabendo já que haveria um ataque grande, e imagino que já está se preparando para voltar ao normal o aeroporto por lá, uma vez que esse ataque maior já passou, né? Bom, o Nasrallah, que é esse cara aqui, que é o líder do Hezbollah, né, ele falou que vai fazer um pronunciamento hoje, não teve pronunciamento dele ainda. Ele falou que vai fazer um pronunciamento. Esse aqui é um pronunciamento antigo dele, que ele estava chorando aí, coisa e tal. O pessoal está usando de exemplo aqui, né? E o pessoal falando aqui que alguma coisa me diz que nós não sabemos a extensão total desse ataque preemptivo de Israel contra o Hezbollah na última noite, né? Alguma coisa me diz que os danos foram significativos e ainda vão ser analisados por muito tempo. E alguma coisa me diz que essa foi a primeira vez que Israel tirou as luvas para produzir realmente danos no Hezbollah, ali na região do sul do Líbano, devido justamente à tentativa israelense de proteger as vidas dos civis, né? Mas dessa vez não teve jeito, dessa vez Israel teve que agir, porque o Hezbollah iria atingir o território israelense, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui, ó, o Nasrallah falou que vai fazer um statement hoje ainda, né? Vai falar alguma coisa hoje ainda, mas não temos esse comunicado dele. O que a gente teve foi um outro comunicado oficial do Hezbollah, dizendo que fizeram vingança ao Fuad Shukr, né? Dizendo que não, nós estamos entre aqueles criminosos que fazem revanche, né? Primeiro agradecer a Deus e não sei o que lá e coisa e tal. E segundo, o número de foguetes lançados foi em exceção a 320 contra posições inimigas, e alvejaram não sei o que lá, falaram alguns lugares que foram alvos do ataque do Hezbollah. Isso seria justamente esse comunicado feito pelo Hezbollah aqui. Não é o pronunciamento do Nasrallah, foi só um comunicado, né? E o Hezbollah anunciou que a sua retaliação pelo assassinato de Fuad Shukr foi um sucesso, está agora completa. Ou seja, eles querem dizer que não conseguiram nada, mas vão ficar quietinho porque já deu, a gente já perdeu muita coisa de ontem para hoje, né? E disse que o ataque israelense era falso e que não teve nada e não sei o que lá, enfim, eles estão chorando lá, né?
e eles lançaram 320 foguetes e drones dos 6.000 que eles planejavam, né? Que sucesso foi esse, né? E um desses lugares que eles atingiram, segundo eles estavam falando aqui, é justamente o Hezbollah atingiu essa granja ali perto de Tel Aviv, né? Aqui, ó, o Current Report, que é um blogger lá do lado deles, lá, né, do lado do Hezbollah, uma instalação militar na Galileia foi atingida por um foguete Katyusha, né? O foguete Katyusha é um foguete iraniano, né? E aí você vê aqui ó, um monte de galinha morta que atingiram a granja, cara, atingiram a granja, que mataram um monte de galinha ali e atingiram a granja ali na região, né? O pessoal tá brincando, bom, já que o Hezbollah disse que tá tudo certo, né? Então o Fuad Shukr foi trocado por um monte de galinhas, né? E se o Hezbollah tá dizendo que tá tudo certo, então beleza, né? Eu acho que foi um pouco injusto para as galinhas, tadinha das galinhas, né? Não merecem ser comparadas com terroristas islâmicos, mas no final das contas, se tá tudo certo, tá tudo certo. A próxima onda de retaliação contra Israel é esperada que venha de outro país, né? Então, ou seja, o Hezbollah tá falando, a gente não vai brincar mais disso não, já estamos machucados aqui, vamos ficar quietinho um pouco aqui no nosso canto, mas pode ser que tenha alguma coisa que venha lá do Iêmen, né? É a alternativa mais óbvia, ou pode ser do Irã diretamente, vamos ver o que vai acontecer. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui ainda sobre o atraso da ação iraniana contra Israel, é porque eles fecham esse comunicado deles algumas horas antes, então eles não pegaram esse ataque israelense e do Hezbollah ontem, né? Bom, uma outra coisa que aconteceu de anteontem para ontem, os Houthis atingiram um petroleiro que estava passando ali na costa do Iêmen, né? Eles dizem que foi um drone que atingiu o petroleiro. Allahu Akbar! Al-Maut Amrica! Al-Maut Israel! O pessoal cantando na Allahu Akbar aqui, né? Bom, eles dizem que foi um drone que atingiu o petroleiro, mas pelo tipo de explosão que o pessoal está falando é que não. Provavelmente os Houthis infiltraram no petroleiro, entraram lá dentro, plantaram cargas explosivas e detonaram essas cargas explosivas. Dá para ver que foi um ponto, olha, ele explodiu o coisa inteira ao mesmo tempo, não faz sentido isso. Então não deve ter sido um drone que eles usaram, eles devem ter entrado com botes, né, subiram no navio, botaram cargas explosivas e explodiram depois. De qualquer forma, uma tragédia completa, não vejo a hora da Greta Thunberg lembrar de criticar os Houthis, né, criticar os islâmicos ali no Oriente Médio, porque lembra quando o Exxon Valdez jogou óleo lá na reserva ecológica do Alasca, né? Foi um caso que aconteceu em 86, se não me engano, anos 80, né? E jogou 37 mil toneladas de óleo ali na região, foi uma maior tragédia ambiental até então. Esse petroleiro aqui agora tem 150 mil toneladas de óleo e está afundando, né? Com a explosão muito séria, ele está afundando na região. O pessoal está tentando conter o vazamento de óleo aqui. Como eu falei, o Mar Vermelho é uma área lindíssima em termos de ecossistemas, né? Muito bonito, muitos corais, muita coisa tem ali. E agora, com essa poluição toda causada pelo terrorismo islâmico, eu tenho certeza que o Leonardo DiCaprio, a Greta Thunberg, esse pessoal todo vai falar que é absurdo isso, né? Vai pedir para os palestinos pararem de inventar essa história aí de destruir navio e coisa e tal, né? Vamos aguardar para ver se isso vai acontecer mesmo. Já tem, infelizmente, grandes manchas de óleo sendo observadas na região ali do Mar Vermelho. Vai ser uma tragédia ambiental sem precedentes. No entanto, eu acho que a esquerda não vai fazer tanta coisa com isso, né? Porque afinal a tragédia foi causada pela esquerda, pelos muçulmanos ali da região dos Houthis ali do Iêmen, né? Então é a tradicional hipocrisia esquerdista que você tem aqui, e que quem melhor para mostrar essa hipocrisia que o idiota, o pinguço corrupto que está sentado por algum motivo na cadeira da presidência do Brasil, né? O Eduardo Afonso está lembrando aqui dos regimes desagradáveis do Lula, que todos são aliados dele, né? A Venezuela é um regime desagradável, não é ditadura não, é regime desagradável. O Hamas não é um grupo terrorista, é um grupo desagradável apenas, né? Essa é a política do Lula nessa história. E apareceu ele aqui, ó, isso aqui é o pessoal lá de Israel falando, né? Com um kafira, né? Eu não sei como é que chama esse lenço aqui, palestino aqui, né? Mas enfim, esse lenço palestino típico em que está escrito aqui, Jerusalém é nossa, nós vamos voltar, ou alguma coisa assim, em árabe aqui nesse lenço do Lula, ou seja, o cara abertamente falando contra Israel,
pregando terrorismo, né? Das duas, uma. Ou é um idiota completo e vestiu um negócio sem nem procurar saber o que estava escrito ali, ou, o que é mais provável, ele é um idiota mesmo e está fazendo isso de propósito, ele sabe essa besteira que ele está dizendo e acredita mesmo nesse tipo de coisa. Eu vou te falar um negócio, é uma tristeza muito grande para nós brasileiros ter essa coisa sentada na presidência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.